Gente, qual é a necessidade básica do ser humano? Comer? Dormir? É bom, né? Comer, dormir, falar? Falar é bom demais, não é? Tem gente que fala que até cansa, gente, de tanto que fala. E tem gente que não fala nada, que irrita. Que você pergunta, o que será que a pessoa tem que não fala nada? Tem que ter uma medida equilibrada ali. Mas, hoje há uma necessidade nas pessoas de falarem. Além de falarem, de serem ouvidas. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem que alguém sente do lado dela e as ouça. E saiba o que está acontecendo com ela. Essa é uma necessidade básica do ser humano. Você já viu que às vezes você está conversando e você fala assim, pará. Você está me ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Porque dá a impressão que o outro não te ouve, porque a gente tem essa necessidade. Você já mandou mensagem para alguém e alguém não te responde? E aí você põe interrogação? Responde. Por favor, porque você tem necessidade que alguém fale com você. Você acha que a pessoa tem que responder naquela hora, naquele exato momento. O ser humano é assim, ele precisa. Sabe por quê? Lá em Gênesis, Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. E Deus acostumou o homem a todo dia falar com o homem. Deus disse que na viração da tarde ia lá bater um papo com Adão, ter um lero com ele, dar instruções, perguntar do jardim, saber como estava todas as coisas. A questão é, quem fala com a gente e o que se fala com a gente? Porque tem gente que fala, mas fala tanta besteira, fala tanta asneira que você sai atordoada da presença da pessoa. Você não sabe mais se é você ou se é ela que está sentindo aquelas coisas que ela te falou. Porque tem gente que consegue passar, tudo que ela vai falando, ela vai passando para você. Então, a gente tem que saber com quem a gente fala. Que voz que nós ouvimos. Que voz que fala conosco. É sobre isso que eu quero falar com você. A voz que fala conosco. A voz do amor. A voz que nos alcança. A voz que trabalha dentro de nós. A voz que trabalha em nós. Mateus capítulo 3, no verso 16, diz assim. O versículo não está lá atrás, eu vou aqui na minha Bíblia. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me cumprimento, em quem me enche de gozo e de prazer. A voz, ela não vinha de qualquer lugar. Ela vinha de um lugar específico. E a mensagem também era específica. A mensagem era direta para uma pessoa. Hoje, muitas mensagens que nós ouvimos, com muitas pessoas que nós conversamos, que nós falamos, muitas vezes, ouvimos coisas que nos direcionam, ouvimos palavras que nos abatem, acaba conosco, ouvimos palavras que nos encorajam, ouvimos palavras que nos fortalecem e ouvimos palavras que nos aprisionam. Se você andar pela palavra de Deus, nós vamos ver lá no livro de Juízes, capítulo 6, que quando todo o povo de Israel estava sendo perseguido, sempre roubando os seus alimentos, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele diz assim, você é um homem valoroso. Você é um homem valente. Mas nem Gideão acreditava que ele era valente, que ele era corajoso. Mas ele ouviu uma palavra
de encorajamento. O que ele fez? Ele saiu da onde ele estava, do lagar onde ele estava malhando o trigo, e foi para as fileiras para defender Israel. Você ouviu uma palavra de encorajamento. Mas há uma palavra que abate a alma. Mulherada, quando está apaixonada, se falar eu te amo, ela se derrete. Se falar qualquer coisa, nossa, como você está bonita, nossa, como seu cabelo... Acabou. Levou, ganhou. Ouvido. Ouviu. Carência do coração. Tem um texto na palavra do Senhor que eu gosto muito, que é de Tamar e Amon, os filhos de Davi, que diz que Amon desejou a irmã, amou, se apaixonou pela irmã, e um dia ele tramou algo, e a irmã foi parar na casa dele. E quando ela estava lá, ele foi para cima dela, para ter um ato sexual com ela, e ela dizia, não podemos fazer isso. Você não pode fazer isso comigo. E ele, à força, ele violentou essa moça. E essa moça era virgem. Ele violentou essa moça. Ele tirou a integridade dela. Ele tirou o bem maior dela. E diz que depois que ele a violenta, depois que ele tem um ato sexual com ela, não concedido porque ela não queria, diz que ele olha para ela e ele diz assim, levanta-te e sai da minha presença. Diz que a paixão que ele sentia foi embora e o nojo tornou-se maior sobre a vida dela. Ele sentiu nojo por ela, por ter possuído a própria irmã. Só que a irmã dizia para ele assim, você vai me deixar agora, é pior do que o ato de ter me violentado. Você agora tem que estar comigo. Aquelas palavras de Amon acabaram com Tamar. Às vezes ouvimos palavras que acabam com a nossa alma. Às vezes ouvimos palavras lá em casa, nos nossos relacionamentos, que só marido e mulher sabem se ofenderem, que só marido e mulher sabem como atingir o outro, que vão machucar. E ainda vai passar o tempo e essas palavras ecoam lá dentro, falam lá dentro. Muitas vezes nós vamos falar palavras que vão ferir pessoas. Eu tenho o hábito de tentar não ferir, porque eu sei que dói. Porque quem já foi ferido? Quem não foi ferido por palavras aqui? Levanta a mão, quem pode dizer, eu nunca fui ferido por palavra. Dói, machuca. Quando eu dava aula, eu tinha muito cuidado o que eu ia falar para os meus alunos. E o dia que eu falava qualquer coisa que eu sabia que machucava, eu tinha que dar um jeito de consertar aquela situação, porque eu estava marcando uma vida para sempre. Aquilo que você fala para o outro vai marcar essa pessoa. Por que você acha que hoje os consultórios de psicólogos e psicanalistas estão lotados? Porque as pessoas precisam falar. Porque as pessoas precisam ser ouvidas e ouvir uma voz que direciona. Ouvir uma voz que coloca na linha. Eu lendo uma pesquisa, nesse tempo de caos que estamos vivendo, mais de 1 milhão de pessoas acionaram psicólogos pela internet. Em 72 horas, é mais de 200 mensagens por minuto que chega de pessoas precisando conversar, precisando desabafar, precisando de uma direção. E aí nós, como igreja, ficamos pensando, quem vai nos ouvir? Quem vai nos direcionar? Quem vai dar sentido às nossas vidas? E é o que diz esse livro de Mateus, capítulo 3, 16, 17. A voz dos céus nos direciona. A voz do céu diz quem nós somos. Quando o Senhor olha para Jesus e diz assim, olha, este é meu filho amado em quem me comprazo, sabe o que ele estava dizendo? Você é quem eu coloquei o meu coração, os meus desejos e vai cumprir tudo aquilo que precisa ser feito.
E ele dá essa certeza para Jesus quando ele diz assim: você é meu filho amado. Sabe por que ele dá essa certeza? Porque no capítulo 4, logo em seguida, Satanás vai virar e vai dizer para ele assim: és tu filho de Deus? Se és tu filho de Deus, você pode fazer isso, você pode pular, você pode transformar pedra em pão. Satanás traz uma dúvida sobre o coração. Satanás traz uma divisão. Ele falou que você é filho, mas se tu és mesmo filho de Deus, podes fazer isso, isso e isso. Mas quando você tem uma certeza daquilo que você é, daquilo que aquele que te chamou, te colocou, te comissionou para fazer, você não tem dúvida. Satanás pode dizer o que for, você vai ficar na certeza que tudo vai dar certo, porque a voz que você ouviu não é qualquer voz. É uma voz específica. Deus nos fala hoje de tantas maneiras. O livro de Jó, no capítulo 33, diz que Deus fala hoje, e fala de diversas maneiras. Todo dia Deus fala comigo, Deus fala com você. Mas muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós temos uma agenda lotada, nós vivemos no meio de ruídos. E nós acabamos não ouvindo aquilo que Deus está falando conosco. Mas todo dia o Senhor fala conosco. E quando nós não ouvimos a voz, nós podemos simplesmente temer, começar a sofrer de ansiedade, as dúvidas, as incertezas. Será? Qual é a probabilidade disso dar errado? A palavra do Senhor diz que ele era o filho amado. Ele não falou para qualquer pessoa, ele trouxe uma referência para Jesus. Você não é criado, você não é como os anjos, você é meu filho amado. Tinha uma referência para esse moço, ele tinha um pai. E ele se identificava com esse pai. Nós precisamos nos identificar com o nosso pai. Eu e você somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, 1 diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concede. Somos filhos de Deus, o que de fato somos. De fato, eu e você somos filhos de Deus. Então, a voz que fala comigo e a voz que fala com você é a voz dos céus. E como eu ouço essa voz dos céus falando comigo? Hebreus capítulo 1. Antigamente, o Senhor falava aos pais pelos profetas. Hoje Ele nos fala pelo Filho. João 1:1. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra, Jesus. Hoje, a palavra fala ao meu e ao seu coração. Todas as vezes que nós pegamos ela e começamos a ler. Nós começamos a comer dessa palavra. Nós começamos a ter dessa palavra. Ah, mas eu não leio muito. Mas Deus mesmo assim fala com você. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite faz revelação a outra noite. A própria natureza fala quem é Deus. Só não ouve quem não quer. Quantas vezes você sente e fala assim: que pôr do sol lindo. Nossa, olha como o céu está lindo agora de manhã. Você acha que é o quê? É Deus falando comigo e com você. É Deus trazendo vida para mim e para você. Deus fala através dessas crianças que estão por aí. Você já viu que você pega uma criança, você olha para ela, se ela ri, você fica rindo que nem besta. Você fica que nem tonto rindo para aquele ser banguelo, mas você ri para ele. Quanto mais ele ri, mais você ri para ele.
Porque a palavra do Senhor diz que se eu não me converter, se eu não tiver um coração como de criança, eu não vou entrar no reino dos céus. Ele fala através de uma criança comigo em todo o tempo. Deus fala com você e comigo quando eu e você olhamos para aquela mulher grávida que anda ali, que passa por nós, e você vê ela naquele estado mais lindo e pleno que uma mulher pode ter, quando ela está grávida. Algumas dizem e falam, nossa, eu estou horrorosa, mas é o estado mais lindo de qualquer mulher, é a gravidez. É aquela barriga que cresce, é aquele ser que dentro dela vai sendo gerado e ela não sabe como. Por isso, que a palavra de Deus no Salmo 139 diz, o Senhor conhece, o Senhor me viu ainda quando eu era uma massa informe. Quando você faz, como eu no meu caso que fiz biologia, quando você começa a ver a divisão da célula, você fica, mas como que pode de uma célula virar duas, 4, 4, 8, 12, 16, e aquele negócio vai virando, e formar uma pessoa? Fala se Deus não fala com a gente. Fui eu que fiz, você não fez nada. Você não fez nada, porque você pode fazer quantas vezes você quiser, e se ele não colocar a vida lá, não nasce nada. Não sai nada. Você fica só fazendo sexo, só fazendo amor, mas não tem criança. Quanta gente está aí tentando, e tenta só. Mas quando ele quer mostrar a sua voz e o seu poder, você mal tenta, e ele faz vir a vida. Deus fala comigo e com você. Aí você fica falando, mas Deus não fala. Deus fala. Eu que não ouço a sua voz. A voz de Deus, como diz o Salmo, ela é poderosa, ela troveja sobre as muitas águas. Ela faz barulho, mas às vezes a gente não ouve. Porque estamos vivendo entre ruídos. Precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. E quando a voz de Deus fala, a voz de Deus, para Elias, ele pensava que estava no terremoto. Depois ele olhou, ele falou assim, não, está no fogo. Não, depois ele olhou, ele falou, está no vento. E a palavra do Senhor diz lá no 1 Reis, capítulo 18, que não estava lá. Que a voz de Deus veio mansa e delicada. Ela é mansa e suave. Ela vai falando calmamente ao meu e ao seu coração. Mas ouvir a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, ela sempre pede alguma coisa para você. Deus não vai falar com você só por falar. Deus fala porque Ele quer mudança. Deus fala porque Ele quer transformação. Deus fala porque Deus quer realizar sonhos. Deus fala porque Deus quer trazer arrependimento. Deus quer trazer redenção. Diz a palavra do Senhor, um dos personagens que eu vou citar para você, ele ouviu a voz de Deus, ele fez o que a voz mandou fazer, mesmo quando tudo dizia o contrário para não fazer. Mas quem ouve a voz de Deus, quem ouviu a voz de Deus e acreditou na voz de Deus, não importa o que os outros pensam e não importa se os outros estão acreditando. Eu ouvi a voz de Deus. Eu sigo. Não importa se os outros vão seguir. Diz que o Senhor olha para Noé, no capítulo 6, no verso 8, diz que Deus achou graça. Gênesis 6, 8. Diz que Deus achou graça quando ele olhou para Noé. Então diz que Deus falou assim, olha, eu estou desgostoso de toda a terra, o gênero humano se corrompeu, estou arrependido de ter criado o homem, tudo que fiz. Sabia que Deus se arrependeu de ter nos criado? Olha o trabalho que nós demos. Ele se arrependeu. Eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. Porém, Noé, quando eu olhei para você, eu vi que você era íntegro. Eu vi que você era homem bom e justo. Então, Noé, faz uma coisa, constrói uma arca. Constrói uma arca. E coloca lá a sua família e todo mundo que quiser entrar com você, coloca lá, Noé. E Noé construiu essa arca.
Por mais de 100 anos ele ficou ali construindo essa arca. Agora imagine você, Noé construindo e pregando a palavra de Deus, com cada vez que ele colocava uma madeira naquela arca, cada prego que ele colocava lá. Ele estava pregando que haveria um dia que o dilúvio viria, que choveria. E a torcida dizendo assim: louco, velho, vai para casa, Noé. Você está acreditando no quê, Noé? Isso não é para você. O sol queimou os seus miolos. Qual o dia que você viu chover aqui? Nunca choveu nessa terra, Noé. Mas Noé ouviu a voz. Ele ouviu a voz. Então ele continuou pregando. Ele continuou edificando a arca. Sabe o que eu quero dizer para você? Se foi você que ouviu a voz, não importa se vão estar gritando, pare, desista, continue ouvindo a voz, continue fazendo a arca e entra na arca. Porque quando o dilúvio chegar, os seus sonhos vão se realizar. Não se importe com o que os outros estão falando. Não se importa com o que a sua casa está falando. Continue pregando. Continue fazendo a arca, porque a arca será salvação para você. Deus falou com você. É impossível para os demais, mas é possível para você, porque Ele falou com você. Foi você que ouviu. Foi você que esteve com o Senhor, não importa os outros. Pode parecer loucura? Pode parecer loucura. Abrir negócios, fazer negócios no meio da situação que nós estamos vivendo? Pode. Mas se Deus falar ao seu coração, faça. Ele vai pagar a conta para você. Entra na arca e vai com o Senhor. Ouça a voz que fala ao seu coração. É essa voz que vai direcionar você. Quer ver uma outra pessoa que ouviu a voz de Deus? Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus diz assim: Abraão, sai da tua casa, pega a sua família, aparta da parentela e vai embora. Segue o caminho. Mas seguir para onde, Senhor? Sair da minha casa para ir para onde? Hoje tem uma porção de gente aqui. Todo mundo, a grande maioria, que tem carro. Até quem não tem carro, quando vai em algum lugar que não sabe, pega o celular e põe aonde, gente? GPS. Põe no Waze. Deixa eu achar onde que é o endereço. Você nem sabe quem é a moça que fala, você nem conhece aquele homem que fala com aquela voz irritante que fica falando na cabeça da gente. Mas ele fala para você, 10 metros não sei aonde, vira para não sei aonde. O que você faz? Você segue ele. Ele vai para lá, você vai. Agora imagine Abraão, que não tinha GPS. Ele só ouviu a voz dizendo para ele, saia. Sair sem roteiro. Você vai sair de casa para fazer uma viagem, o que você faz? Roteiro. E escreve, vou em tal lugar, vou passar por isso, tem aquele negócio assim, se não vai... Ai, mas não era para passar por aqui, era para passar por lá, tinha que ir naquele lugar. Abraão saiu sem roteiro, só com uma palavra, sai, vai. Ele ouviu uma voz que dizia para ele, vai. A voz que o direcionava era a voz de Deus. Abraão não tinha GPS. Abraão, sabe o que ele tinha? O Espírito de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Sabe aonde Deus nos direciona? No nosso espírito. É aqui dentro que Deus fala comigo e com você. Tem muita gente preocupada em ouvir a revelação, em ouvir a profecia de alguém. Deus diz que Ele fala lá no meu e no seu íntimo, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos formou, o sopro do Todo-Poderoso nos fez. Então Ele fala no meu e no seu espírito, sai daqui, vai para cá, faz esse negócio, não faz esse negócio. É Deus que vai nos orientando. Viver sem GPS, dá para viver? Dá.
O que não dá para viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Esse não dá. Esse não dá. Porque se você viver sem ele, você vai entrar em cada enrascada, porque ele te avisa de antemão o que vai acontecer. Ele disse para Abraão: sai da tua casa, aparta-te da tua parentela, vai embora. Só que ele diz assim: porque eu vou te fazer uma poderosa nação. Porque eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção. Então, quando Deus fala comigo e com você, Ele não só nos direciona, mas como também aponta o caminho da vitória. Ele aponta também como vamos ser abençoados. Ele aponta a promessa sobre as nossas vidas. Deus não diz só para você, vai. Ele dá uma ordem, mas na ordem dele, Ele traz a bênção junto. Para que eu e você possamos possuir. Quando ele diz assim, olha, para Abraão, eu vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou pegar esse nome seu, que não é nada, que todo mundo ri do teu nome, e vou fazer de você pai de nações. Eu vou te dar filho. Ele sabe o que ele está dizendo? Eu vou honrar o seu nome. Eu vou resgatar a sua honra. Talvez hoje você não é nada. Talvez no seu núcleo familiar, na onde você trabalha, talvez para você mesmo, quando você olha para o espelho, você diz assim, quem sou eu? O que posso eu fazer? Você não pode nada. Mas se você continuar confiando no Deus que você ousou acreditar no dia que você disse assim, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador, Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Eu não estou te dando frases de efeito, eu estou te dando o que a palavra de Deus nos dá todos os dias. A certeza que Ele faz o impossível nas nossas vidas. Quando nós somos guiados pelo Seu Espírito. Quando nós ouvimos a voz que vem sobre nós. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos livres da morte. A vida é gerada em nós novamente. Novamente nós podemos andar na direção do Senhor. Você pode estar ouvindo aqui essa noite e você está dizendo, não é para mim. É para você, você que está aqui. Se não fosse para você, você não estava aqui, não estaria ouvindo isso. Nós precisamos ouvir a voz que traz arrependimento. Porque muitas vezes nós achamos que está tudo normal, que está tudo certo. Davi achava que a vida dele estava certa, impecável. 2 Samuel capítulo 12. Diz que a vida dele, para ele, aos olhos dele, parecia certa. Mas diante de Deus, a vida dele estava errada. Talvez eu ande nos meus pecados, você nos seus pecados, nos seus vícios. E você, aos seus olhos, parece estar certo, porque eu estou na casa de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou orando. Mas diante de Deus está errado. A palavra do Senhor diz que Davi poderia ter a mulher que ele tivesse, porque Deus tinha dado tudo para ele, tudo é tudo, gente. Mulheres brancas, gordas, loiras, morenas, negras, do jeito que ele quisesse, ele tinha. Mas a palavra do Senhor diz que ele quis a mulher de Urias, a que ele não podia, foi aquela que ele quis. Ele tocou em quem ele não podia tocar. Ele teve quem ele não podia ter. Porque se ele tivesse pedido ao Senhor, até isso Deus daria a ele. Mas diz que na consciência dele, aquilo estava certo. A mulher estava grávida, estava dando tudo certo, o reino estava prosperando, o meu pecado está diante de Deus, mas está escondido. Eu sou homem segundo o coração de Deus, está tudo certo. Está tudo certo, nada. O pecado faz separação entre mim e Deus. O pecado não deixa você olhar para Deus. O pecado não deixa as minhas orações serem respondidas diante de Deus. Mas Deus, porque nos ama, Ele não encobre pecado de ninguém. Ele não encobre falha de ninguém. Ninguém vai ter a sua falha jogada para debaixo do tapete. Ninguém vai ter a sua falha escondida, independente de quem seja.
Diz o texto que um dia Natã chega para ele e fala assim: Davi, eu quero lhe falar. E ele diz assim: fala, profeta, porque eu quero escutar. E o profeta começa e diz assim: olha, havia 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha vários cordeiros, vários animais, tinha banquete em sua casa. Porém, o homem pobre só tinha uma cordeirinha, só uma. Vindo, porém, um visitante à casa do homem rico, esse com dó de matar um do seu rebanho, foi e pegou a única cordeirinha que o homem pobre tinha, que era sustento da sua casa, matou e serviu ao viajante. E aí Davi olhou para ele, antes de mais nada, e disse assim: esse homem é digno de morte. Tem que morrer esse homem. Então Natã olhou para ele e falou assim: é tu esse homem, Davi? Palavra doída, difícil de ouvir para Davi. Mas sabe o que Davi fez? Quando você ouve a voz de Deus e você quer conserto, sabe o que Davi fez? Imediatamente, ele se arrependeu. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ele não disse: eu pequei contra Urias. Eu não pequei contra a nação de Israel. Eu pequei contra o Senhor. O arrependimento veio sobre o coração dele. Ele não poderia mais estar em pecado diante de Deus. Quando você ouve a voz de Deus e a voz de Deus traz para você arrependimento, você salvou a sua vida do inferno e da morte. Foi isso que a palavra de Deus diz. Que Davi não morreu. O profeta diz para ele assim: por causa do arrependimento, você não vai morrer. Mas o meu pecado, o seu pecado, o meu vício, o seu vício, a minha mentira, a sua mentira, tem consequência. Davi não morreu, mas o filho dele gerado morreu. Você não é obrigado a semear, mas você é obrigado a colher tudo que você semeou. Não falo para você, eu falo para mim. Porque se essa voz falou, ela falou primeiro para mim, para depois eu falar para você. Essa voz não falou para você, essa voz clamou para mim: arrepende, volta. O arrependimento gera vida dentro de nós. O arrependimento traz de novo a nossa vida para a presença de Deus. Diz que Davi, ao ouvir essas palavras do profeta Natã, ele se arrepende. Mas diz que a tristeza entra por Davi. Ele chora, ele jejua, ele clama pelo filho, mas nada resolve, porque o filho morre. E essa dor do arrependimento, do erro que ele fez, é tão dolorida que o Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga os meus pecados pela tua misericórdia. A palavra do Senhor ainda diz assim, ó: faz-me ouvir júbilo de alegria. Sabe por quê? Davi ficou triste. O espírito dele se abateu. O espírito não se abateu por causa da voz que falou, mas pelo ato em si que ele havia feito. Pelo pecado, pelo mal que ele havia estabelecido. Ele não tinha mais alegria. O semblante dele já não mostrava mais a alegria do Deus que habitava nele. Mas ele era homem segundo o coração de Deus, era. E aí mostra que ele era homem segundo o coração de Deus mesmo, porque ele não justificou o seu pecado. Ele disse: eu pequei mesmo. Quantos têm coragem de dizer: eu pequei mesmo?
Porque pecado, na imaginação de muita gente, é só o adultério. Pecado é só a prostituição. Pecado é só roubar. Mas e o pecado da glutonaria que você comeu demais? Você não precisava comer e você comeu? E o pecado da sua língua que é maior que a sua boca, que tem que falar, precisa falar da vida dos outros? E o pecado que quando você tem que apontar o dedo, você não mede quem é, você vai apontando e tudo bem? É pecado. Ou você acha que é menos pecado que o pecado que Davi cometeu? É tão quanto. Mas eu não minto, eu omito. Qual é a diferença? Para não magoar ninguém. É pecado. Está errado. Eu não falo dos outros, fala por detrás dos outros. Fala muito dos outros. É pecado. Há uma voz que traz arrependimento. Há uma voz que nos traz de volta para a presença de Deus. Há uma voz que quebra o nosso orgulho. Há uma voz que quebra a nossa vaidade. Eu vou te falar de outro personagem. Vê se você se identifica aí. Porque talvez você está achando que não é para você ainda. Elias, homem de Deus, profeta de Deus, orou e o fogo desceu. O fogo consumiu tudo. Orou e por 3 anos não choveu. Choveu água dos céus porque Deus confirmou a palavra do profeta. Deus era com ele. Mais um dia, 1 de Reis, capítulo 18, diz assim: veio a palavra do Senhor no 3º ano, dizendo para Elias: mandarei chuva sobre a terra. Vai lá e diz para Acabe que eu vou mandar chuva sobre a terra. Vai vir a chuva. Sabe o que ele fez? Vai vir chuva, Acabe. A chuva veio. Passado um tempo, ele foi restaurar o altar do Senhor. Colocou o altar do Senhor de pé. Desceu fogo sobre o cordeiro, aceitou o sacrifício. Os profetas de Baal morreram. E quando os profetas de Baal morrem, Jezabel fica sabendo. E aí Jezabel, que era uma mulher de peso, de muita coragem, apesar de ser satânica, demoníaca, do mal, ela se levanta e diz assim, ó, se amanhã a esta hora não te acontecer a mesma coisa, não te acontecer a mesmo tanto que você fez aos meus profetas, Elias, você vai morrer. Elias ouve essa frase, vai morrer. Ele só ouviu isso, vai morrer. Ele esqueceu todas as outras coisas, o fogo que caiu, a chuva que veio, a maneira como Deus guardou a vida dele, ele esqueceu tudo. Ele só ouviu uma voz. E quando ele ouve essa voz, ele toma uma decisão, fugir para o deserto, bem longe dessa mulher perversa. Voz que afugenta. Porém, Deus tinha dado uma voz para ele, uma voz que trazia vida, uma voz que libertava o povo, restaurava Israel. Mas ele vai ouvir a voz dessa mulher. Então a voz de Deus vem para quebrar todo o orgulho daquele homem. Porque ele foge, e Deus diz assim para ele, Elias, que fazes aqui? Ele diz, fugi, a mulher quer me matar. Eu te adorei, eu te servi, eu te dei o dízimo, eu fui na tua casa, eu fui fiel e agora peguei o vírus. Olha, Senhor, não sobrou nenhum dos profetas, sobrou eu, e eu estou desempregado. Olha meu casamento, por que o Senhor deixou acontecer isso com os meus filhos? Senhor, por que essa situação sobre a minha casa? Elias falando diante do Senhor. Eu estava lá. Aí Deus vira para ele e fala assim, Elias,
Você está se justificando onde não precisava justificar. Se eu te mandei, eu ia te guardar, Elias. Não tinha só você, eu tinha outros 700 que nunca adoraram a Baal nem a outros deuses. Eu guardei outros. Não tinha só você. Às vezes nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote, né? O último gole de água ou de Coca-Cola para quem gosta. Nós somos o Você não é. Você não é. Tem outros que Deus guardou para ele. Quando você não quebra a sua vaidade e o seu orgulho, Deus quebra. Quando você não ouve aquilo que Deus está falando com você, Deus leva você a ver que você não é nada. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu só achar isso aqui. 1 Reis 19, no verso 15. Olha o que o Senhor diz para ele. Então o Senhor lhe disse, vai, está lá, Amanda? Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meafá, para suceder a você como profeta. Quando você acha que você é a última bolacha do pacote, Deus diz assim, eu já escolhi outro para o seu lugar, pode sair de cena. Não serve mais para mim. Quando o seu coração é duro demais, quando o seu coração é orgulhoso demais, Deus diz, pode sair de cena, não se preocupa não. Meu reino não vai ficar desprovido, nem a minha casa vai ficar sem orientação. Tem outro profeta sendo levantado. Elias ficou ainda por muito tempo, até Eliseu suceder a ele. Mas o Senhor já tinha no seu coração uma outra pessoa que ouvir a sua voz. Se você não quiser ouvir a voz de Deus, não se preocupe, continue andando no caminho que você está. Faz do jeito que você quer fazer, porque Deus já tem escolhido outras pessoas para ele. Deus já tem levantado homens para a casa dele. Deus já tem levantado pessoas para servir a ele como ele quer. Quebra o seu orgulho, quebra a sua vaidade. Quando Deus vai nos chamando, é porque Deus quer nos abençoar. O medo de Elias impediu ele de ter um presente, porque ele ficou fugitivo, e tirou dele um futuro de ser e continuar sendo profeta do Senhor. Uma outra pessoa foi colocada nele. Mas eu quero fechar. Eu quero fechar com uma voz que transforma meninos em homens de Deus. Sabe quando você ouve a voz de Deus gostosa, falando com você? E essa voz que eu estou falando aqui, é a voz suave e mansa que fala que só você entende. Você fala assim, Deus falou comigo na palavra, mas Deus falou comigo lá no secreto. Quando eu estava lá quietinha, chorando, quando eu estava lá falando com o Pai, Ele falou comigo. Eu vou fazer porque Ele falou comigo. 1 Samuel, capítulo 3, diz que veio a palavra do Senhor. E era Samuel um menino e servia diante do Senhor. Ele servia Elias diante do Senhor, mas era um menino. Um menino levado para uma casa completamente destruída de valores morais, valores familiares, porque tudo naquela casa já tinha acabado, porque os filhos de Eli faziam o que queriam, o que não queriam naquele lugar. Eles comiam da oferta, eles usufruíam de tudo que era do templo, e o pai não corrigia. E pior, Deus já havia falado com Eli lá atrás, a ponto do Senhor dizer para ele assim, olha, você pode fazer sacrifícios e sacrifícios, mas nada vai expiar o pecado da sua casa mais. Eu prometi
que você, a sua descendência estariam sobre Israel, mas eu me arrependo e tiro a sua casa de servir a Israel. Sabe o que é isso? Mesmo com arrependimento, eles jamais voltariam a servir a Deus. Deus não queria mais, porque o cheiro do pecado estava diante do Senhor. Deus cortou a casa de Eli. E diz o texto que esse menino, que Ana prometeu, vai para lá. Vai morar nessa casa, com esse homem que não corrige nem os seus filhos. Imagine Ana. Imagine você, uma mãe, você uma mãe, zelosa. Demorou para engravidar, para ter seu filho. Você vai levar na casa de uma pessoa imoral, que não cuida dos seus filhos, que era notório para todo Israel. Não era só a casa dele que sabia, todo Israel sabia da fama dele. Você leva seu filho para lá? Você deixa alguém cuidar do seu filho dessa maneira? Ana prometeu ao Senhor, ela levou ao Senhor o voto dela, na casa desse homem imoral. Porque ela prometera ao Senhor, não foi para Eli que ela prometeu. Ela tinha um pacto, uma aliança com Deus, então ela leva o filho dela. E diz que o menino vai crescendo, e chega um dia que o menino escuta uma voz, Samuel, Samuel. E o menino levanta apressadamente e corre diante do homem de Deus e diz, chamou? O Senhor me chamou? Eis-me aqui. Eli acorda assustado e diz para ele assim, não chamei, vai deitar, menino. E o menino volta a deitar. E diz que o menino está deitadinho lá de novo e a voz diz, Samuel, Samuel. E o menino assustado de novo corre ao profeta e diz assim, o Senhor me chamou? Eis-me aqui. E o profeta diz, vai deitar. Quando você está longe da presença de Deus, quando você não ouve mais a palavra do Senhor, quando você não tem mais comunhão com Deus, você demora para entender que Deus está falando com você. Quando na terceira vez a voz disse, Samuel, Samuel, o menino levanta e sai em disparada, Senhor, estou aqui. Ele olha para ele e entende que era Deus falando com o menino. Ele demorou para entender, porque ele estava muito distante do Senhor. Deus falava e ele não queria ouvir. Ele não queria fazer, ele não dava a mínima para o Senhor. Então, quando Deus fala, ele também não consegue entender. Até que insistentemente, quando o menino diz, eis-me aqui, ele fala assim, se novamente ouvir a voz do Senhor, você vai dizer assim, fala que o teu servo ouve. E foi o que o menino fez. Diz que o menino diz que a voz fala, Samuel, Samuel, ele fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E a voz começa a dizer tudo o que vai acontecer. E quem tem a vida errada fica ali, ó. E agora? Deus não está falando mais comigo, Deus está falando com ele. O que Deus está falando com ele? Então diz que no dia seguinte, cedinho, ele manda chamar, ele fala tudo que Deus te falou, não me negue nada. Eu quero saber tudo. E diz que o coração do menino temeu em falar, porque Deus disse que ia destruir a casa dele. E o coração do menino temeu em falar. Mas olha o que aconteceu. Deixa eu só achar aqui para você. Aqui, no capítulo 3, no verso 19 e 20, bota ali para mim, Amanda. O 19 e 20, por favor. Qual o quê? 1 de Reis, Amanda. Primeiro Samuel, desculpa, Amanda. 1 Samuel. 3, Amanda. 19 e 20. 1 Samuel 3, 19 e 20. E o Senhor estava com Samuel, enquanto esse crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Você está no 19? 20?
todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Quem que entrou na presença do Senhor? Um menino. Quem que saiu da presença do Senhor? Um profeta. Quando você ouve a voz de Deus, Ele muda a sua situação. Ele muda o seu estado. Você passa de menino a ser homem e a ser mulher. Você passa a entender as coisas que Deus fala sobre a sua vida. Mas há uma voz mais potente que é essa que dá vida, que é essa que transforma, que é essa que traz arrependimento. Há uma voz que traz redenção para as nossas vidas. Há uma voz que redime os nossos corações. Mateus capítulo 27, verso 45, diz assim. Mateus capítulo 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Essa foi a voz da minha e da sua redenção. Essa é a voz mais potente que foi bradada. Essa é a voz que veio dos céus para dizer que eu e você tínhamos direito a participar da ceia do Senhor. Essa voz é a voz que redimiu o meu e o seu pecado. Nós temos ouvido muitas vozes, mas uma voz só importa: a voz do sangue. A voz daquele que subiu ao madeiro e dele não desceu de lá, por amor a mim e por amor a você. O verso 50 diz assim, que o Senhor bradou, depois de ter bradado novamente em alta voz, ele diz: Tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. Há uma voz que redime o homem do seu pecado. Há uma voz que redime o homem do juízo. Há uma voz que traz de volta o homem para ser restaurado plenamente em Cristo Jesus. Essa voz é a voz que há mais de 2000 anos ecoou e ainda continua falando hoje aos nossos corações. Quando a palavra do Senhor diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é por causa dessa voz. É porque essa voz entregou o Espírito e com ele entregou a minha e a sua vida. Entregou os meus e os seus pecados, porque ele não tinha pecado, mas se fez pecado por mim e por você. A redenção veio por ele. Ele colocou lá na cruz tudo aquilo que era frustração. Sabe por quê? Porque ele não ouviu. Ele não ouviu outra voz, a não ser a voz do Pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele vai cumprir tudo aquilo que eu disse que ele teria que fazer. Ele vai cumprir a sua missão toda. Ele não ouviu a voz da entrada triunfal em Jerusalém, que gritava: Hosana, Hosana nas alturas. Ele não ouviu essa voz, porque essa voz trazia júbilo e alegria. Mas ele ouviu a voz dos céus, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele não ouviu a voz da multidão, que na cruz, aos pés da cruz, disse assim: desce daí, não és tu rei dos judeus? Não és tu que ia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Ele não ouviu a voz da multidão, ele continuou ouvindo a voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Porque essa voz trazia a identidade, essa voz o colocava como filho. Nós temos o hábito de ouvir o que os outros dizem. Comece a ouvir aquilo que Deus diz ao seu respeito.
Começa a ouvir o Deus que restaura, o Deus que faz de novo, o Deus que transforma. Ainda que muitos digam, não tem jeito. A palavra de Deus diz, tem jeito. Eu sou o que faço, eu sei o final antes do começo e tem jeito. Nós precisamos começar a acreditar nesta voz, que diz que nós somos filho. E como filho, nós ouvimos a voz do alto. Porque a voz que vem dele é boa, é perfeita, é agradável. As outras vozes que você ouve, é a voz dizendo para você a sentença de morte. Ali me mandou a outra ali. A outra ali é boa, a Eliane ali. Mandou para mim um recadinho. Fulana está com câncer, vai fazer cirurgia. Ela pediu para você orar. Porque sabe qual é a sentença que você ouve quando você está com câncer? Vai morrer. Sabe qual é a sentença quando você ouve com câncer? Vai ser mutilada. Mas sabe qual é a sentença? Qual é que nós recebemos do Senhor? Levei sobre mim todas as vossas enfermidades. Eu sou o Senhor que te saro. Eu me fiz maldito para que você fosse bendito. É essa a sentença que nós temos. E de repente nós paramos na voz da multidão. Nós paramos na voz do nosso marido. Nós paramos na voz daqueles que nos cercam, nos ruídos. E não ouvimos essa voz do alto, que crava lá na cruz, eu sou a voz do amor, eu vim para te resgatar novamente. Então nós ficamos perdidos entre muitas e muitas vozes, quando deveríamos ouvir só uma voz. Está consumado. Está pago. Você não deve mais nada. Pode entrar. Pode entrar. Senta porque o banquete está preparado para você. E muitas vezes, sabe o que a gente quer? É ouvir a multidão. Porque se a multidão falou, é que está certo. Só Deus falando e gritando é muito pouco. Deus falando é a voz da certeza que traz vida sobre o meu e sobre o seu coração, que dá a direção, que nos encaminha. Tem gente aí achando que está encalhada, tem gente aí achando que nunca vai trabalhar, tem gente aí achando que nunca vai conseguir. Mas o que Deus falou para você? O que Deus falou no seu coração? O que Deus tem falado dentro de você a respeito da sua casa? Não, está difícil de se converter alguém lá em casa. Mas é isso que a palavra de Deus diz para você? O que Deus diz para você? Na minha casa, por mais difícil que seja, ainda a palavra de Deus continua dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em que tempo? Não sei. Mas é o que a palavra de Deus diz. Não importa. Os meus olhos verão? Não sei. Não estou preocupada. Eu estou preocupada com a voz só que disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Tudo que proceder disso é do maligno, não vem de Deus. É só isso que basta. Meu filho está nas drogas. E aí que o seu filho está nas drogas? O que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que bendito é o fruto do seu ventre. Então o fruto do seu ventre não pode ser podre. Ele vai voltar. Meu marido tem 300 mulheres. Minha mulher tem 300 homens. O que Deus diz para você? O que Deus diz para você, não é o que os outros dizem. Não é o que os seus olhos veem, mas é o que Deus diz para você. Deus diz que Ele vai restaurar a minha casa. Então fica na palavra, Deus vai restaurar a minha casa. Não. Deus diz para mim apartar. Então faz o que Deus está falando. Só não joga a culpa em Deus. Só tenha certeza que Deus falou com você. Só tenha certeza que foi Deus que orientou o seu coração. A palavra do Senhor, ela é mansa. Ela não traz confusão dentro do teu espírito.
ela não traz dúvida sobre você. Eu estou em dúvida, não é Deus falando com você. Ah, eu não sei se isso ou se é aquilo. Não é Deus falando com você. Quando Deus fala, Ele te dá certeza do que Ele está fazendo. Nós somos resgatados, porque o Senhor tem desejo de nos abençoar. Em todo tempo, Deus quer nos abençoar. Ouça a voz que vem dos céus. Ouça a voz que vem dos céus. Que essa voz, ela vai saber te direcionar, porque ela é boa. Ela não pensa mal de você. Ela é perfeita. Ela não tem desvio nem para a direita nem para a esquerda. Ela é perfeita naquilo que ela vai fazer na sua vida. Não tenha dúvida. E ela é agradável, ela te dá paz. Ela traz paz sobre o teu coração. Assim é a voz de Deus. Ah, mas eu preciso ouvir o conselho da minha vizinha, da minha amiga, da minha tia, da minha mãe, não sei o quê. Ouça a voz de Deus, ouça a voz dos homens de Deus. Procure direção de Deus. Não procure direção dos seus amigos. Muitas vezes seus amigos vão te direcionar para outros caminhos, que não são os caminhos do Senhor. Amém? Então, diante que nós somos redimidos, nós somos levados todo o nosso pecado na cruz na cruz do Calvário. Lá foi colocado todo o nosso edito. Tudo aquilo que era contrário, toda a cédula contrária está lá. Nós podemos participar da ceia do Senhor. Nós podemos nessa noite repartir do corpo do Senhor. Então eu vou convidar você a ficar de pé. Eu vou convidar você a ouvir uma voz aí dentro do seu coração. E que você ouça a voz de Deus. A palavra do Senhor diz que quando a gente vai ceiar, que o homem examine a si mesmo. Ele não diz para você ouvir a voz do seu vizinho te acusando. Ele diz assim, ouça a si mesmo. Examine. Passa a sua vida em revista. Olha como está aí dentro de você. Dá uma olhadinha onde você tem vacilado os seus pés. Para que você não coma e nem beba indignamente do corpo do Senhor. Mas para que você possa participar, para que você possa ter um mês de aliança, como diz 1 Coríntios 11, 23, para que você possa pegar do pão, para que você possa pegar do corpo, e esse corpo fazer parte da sua vida. Como diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele prometeu que Ele vai voltar. Teve uma voz dizendo: eu vou voltar, eu voltarei e você ceará comigo. Nós precisamos estar naquele dia. Nós precisamos ouvir aquela voz que vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, adentrai no reino eterno. É essa voz que nós queremos ouvir naquele dia. Mas nós também poderemos estar sujeitos. Se hoje aqui nós não ouvirmos a voz de Deus, que nos leva ao arrependimento, nós podemos ouvir aquela voz que vai dizer assim: afastai-vos de mim, maldito. Vocês não são bem-vindos no meu reino.
Você pode estar à esquerda do Senhor, ou você pode estar à direita do Senhor, adentrando no reino celestial. A escolha é minha, a escolha é sua. Eu decido o que eu vou ouvir, mas eu decido agora, porque naquele dia eu não vou ter tempo de decidir. É hoje que eu decido se eu vou querer estar assentado ceiando a ceia celestial, ou se eu vou querer permanecer no inferno, porque eu escolho ir para o inferno. Satanás não vem me pegar e falar assim: ó, eu vou te levar para o inferno. Eu escolho pelo inferno, eu decido pelo céu. Que voz vocês têm ouvido? Que voz você quer ouvir? Adentrai-vos, benditos do meu Pai, possuir o reino por herança. Essa é a voz que eu quero ouvir. Por isso agora, enquanto o louvor toca, enquanto o louvor canta, quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Você pode ficar à vontade com o seu Deus. Eu quero que os diáconos também fechem os olhos. Eu quero que você do louvor também feche os seus olhos. Quero que você olhe para dentro de você. Senhor, eu quero sentar na tua mesa, mas eu quero que o Senhor passe em revista a minha vida. Quero que o Senhor olhe aqui dentro de mim os meus pecados, as minhas falhas. Eu não quero manchar, Senhor. Eu não quero manchar a tua honra, Jesus. Eu quero honrar o teu nome, Senhor. Aonde tem caído, Senhor, a minha carne, aonde as minhas escolhas têm sido erradas, Pai, eu quero voltar. Eu quero voltar porque eu quero ser participante da mesa do Senhor. Eu quero participar do banquete. Eu quero participar do teu corpo, do teu sangue. Eu quero ser chamado de filho. Eu quero ser ovelha tua, Senhor. Por isso passe em revista a minha vida. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Não coma indignamente do pão. Arrepende-te. Arrepende-te. E volta. Volta a ceiar com o teu Pai. Volta a sentar na mesa, a ser chamado de filho novamente. Pai, em nome de Jesus, nós vamos participar da tua ceia nessa hora. Nós vamos participar do teu corpo, do teu sangue. Então nós queremos nessa hora ser purificados por ti. Não queremos divisões entre nós e ti, mas nós queremos receber, Pai, de uma maneira limpa e clara, Pai, o teu corpo, o teu sangue, a tua vida, a tua restauração. Nós queremos estar aliançados nesse mês contigo, Senhor. Nós queremos estar no mês na tua presença, Pai. Ajuda cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a mantermos ouvindo a tua voz, a entender aquilo que o Senhor está nos falando, papai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, Pai, de toda injustiça. O sangue vertido no Calvário, Pai, hoje limpa os nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No altar de adoração, aleluia, seja sempre exaltado. Aleluia. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
Aleluia. A cruz me libertou. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti esses elementos. O sangue, eu apresento o corpo de Cristo na Tua presença. Nós vamos participar da Tua ceia, sabendo que nós estamos e que nós somos filhos Teus, Senhor. Por isso nós queremos estar aliançados com o Senhor durante todo esse mês. Nós queremos ouvir a Tua voz todos os dias, sem interferência alguma, Pai. Porque nós sabemos que o sacrifício posto naquela cruz foi pelos meus pecados, foi pelos pecados da humanidade. E nesta hora nós queremos Te agradecer, Papai. Porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos curou, porque o Teu sangue nos deu vida novamente. E toda cédula contrária que o inferno tinha contra nós foi anulada no madeiro, Pai. Por isso nós podemos participar do Teu corpo. Nós podemos tomar do Teu sangue e ser purificado de toda injustiça, Senhor. Nós podemos ter as nossas vidas limpas diante dos céus, diante do inferno, porque o Senhor reina, Pai. Ao tomar desse cálice, nós recebemos vida sobre as nossas vidas. Nós recebemos da graça dos céus. Ao comermos esse pão, Senhor, nós recebemos cura sobre o nosso corpo. Nós recebemos a saúde dos céus, ó Pai, porque o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, Pai. Então os nossos corpos enche da Tua vida, enche da Tua saúde em nome de Jesus, Pai. E que esse mês de agosto seja um mês aliançado, onde o Teu povo seja protegido de toda ação do inferno, onde o Teu povo seja guardado na direção do Teu amor, Senhor. No nome de Jesus, que a nossa casa, que os nossos sejam guardados em nome de Jesus. Nós somos gratos por poder participar nesta hora da ceia do Senhor. Obrigado por nos convidar, obrigado por nos chamar neste momento. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Pode distribuir, você que vai pegar da ceia. Pega, aguarda um momento. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Aleluia. Levanta do pão e, havendo dado graças, tomou do pão, partiu e deu aos seus discípulos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Pai, nós vamos comer do Teu corpo, e ao comermos do Teu corpo, nós queremos agora, Senhor, que a Tua vida, que a Tua graça venha sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coma do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai, em memória de Ti, Jesus, em memória do Teu sacrifício, mas esperando, Senhor,
o dia que iremos ceiar contigo, o dia que cearemos a ceia na eternidade, o dia que assentaremos contigo, papai, e como família nos céus, poderemos dizer, Senhor, Abba, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque os nossos corações estarão gratos por todo o sacrifício, Senhor, que o Senhor realizou para nos alcançar. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos passar um mês aliançado contigo, ao tomar desse sangue, que venha da tua proteção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e em tudo que fizermos, que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Tome do cálice. Aleluia, louvado seja Deus. Pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Aleluia, o amor assim, aleluia. o mundo não conheceu, O mundo jamais conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Levanta a sua mão e canta: Jesus, Filho de Deus. A sua glória morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado.